Átomos, o objeto primordial da matéria, com seus elétron, próton, nêutron, massa, campo magnético e um aluno desesperado tentando entender essa matéria. Tá tudo aqui pronto para o nosso resumo de átomos. Meu nome é Vitor Hugo e você está no Porto da Ciência. Os gregos foram os primeiros a pensarem em que a matéria podia ser feita de minúsculas partículas que não podíamos ver, mas essa ideia era uma teoria proposta pelos filósofos. Só anos e séculos depois, com os modelos atômicos, que fizemos teorias e podemos comprovar a existência deles. Os 4 modelos atômicos que estudamos em todo o ano da escola são o de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Dando um breve resumo sobre cada modelo. O primeiro modelo é o de Dalton, que diz o seguinte: o modelo atômico de Dalton apresenta as substâncias como sendo constituídas de pequenas partículas chamadas de átomos. O átomo proposto por Dalton seria uma partícula esférica, maciça e indivisível. Os seus postulados, o cientista afirmava que os átomos dos diferentes elementos têm distintas propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Nas alterações químicas, o átomo participa como um todo. Os átomos não se alteram quando formam compostos químicos, eles não podem ser criados nem destruídos. O próximo é o modelo de Thomson, que tampou vários furos no modelo de Dalton, na qual foram desmentidos. O modelo atômico de Thomson foi o primeiro modelo de estrutura atômica a indicar a divisibilidade do átomo, ou seja, diferente do modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o átomo podia se dividir. De acordo com Thomson, o átomo era formado por elétrons presos a uma esfera onde havia carga elétrica positiva, dando a descoberta do elétron. E o próximo é o modelo de Rutherford, um pouco mais familiar, vamos dizer assim. O modelo atômico de Rutherford sugere que o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário. Por esse motivo, ele foi chamado de modelo planetário ou de modelo do átomo nucleado. De acordo com esse modelo apresentado em 1911, os elétrons giram em torno do núcleo, formado por prótons e nêutrons, de forma semelhante aos planetas que giram à volta do Sol. Este modelo substituiu aquele que havia sido proposto por Thomson em 1903. Antes desse, porém, já haviam surgido outros modelos atômicos acerca da distribuição das partículas atômicas. O modelo de Rutherford representa uma revolução nessa matéria e tornou-se a base da teoria atômica, tendo até um experimento, o experimento de Rutherford. Resumidamente, o experimento de Rutherford era jogar partículas alfa numa folha de ouro e para ver o ângulo da qual eram repelidas. E o modelo mais atual, considerando o modelo de Schrödinger, porque ele é mais complicadinho, mas o mais atual dos que aprendemos na escola é o modelo atômico de Bohr, que apresenta o aspecto de órbitas onde existem elétrons e, no seu centro, um pequeno núcleo. O físico dinamarquês Niels Henrik David Bohr deu continuidade ao trabalho desenvolvido com Rutherford. Ele preencheu a lacuna que existia na teoria atômica proposta por ele. Por esse motivo, o átomo de Bohr pode também ser chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Bohr conseguiu explicar como se comportava o átomo de hidrogênio, o que não era possível mediante a teoria atômica de Rutherford. Mas embora tenha aperfeiçoado o modelo atômico de Rutherford, o modelo de Bohr ainda não é perfeito, uma vez que continuam havendo lacunas para explicar. Em 1913, Bohr promoveu experimentos que mostravam essas falhas e propunha um novo modelo. Se o modelo proposto por Rutherford estivesse correto, ao serem acelerados, os elétrons emitiriam ondas eletromagnéticas. Na sequência, as partículas perderiam energia e, consequentemente, colidiriam com o núcleo atômico. O que acontece, na verdade, é que o elétron emite energia. Quanto maior a sua energia, mais afastado ele fica do núcleo do átomo. Ou seja, em vez do elétron ir para dentro do átomo por causa do negativo e positivo se juntarem, o elétron, quanto mais energia, ele se afasta do átomo. Mediante o trabalho que desenvolveu Bohr, obteve 4 princípios: quantização da energia atômica, os elétrons se movem em uma órbita e os quais são chamados de estados estacionários. Quando absorve energia, o nível de energia dos elétrons aumenta saltando para uma camada mais externa. Os níveis de energia ou camadas eletrônicas acomodam um número determinado de elétrons designados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q.
Agora que já vimos os modelos atômicos que foram propostos pelos cientistas, vamos agora olhar para o átomo, na qual tem 3 pequenas estruturas nele: os elétrons, prótons e nêutrons. E vamos vê-la uma por uma. Vamos começar pelo próton. E de cara já digo que ele não é uma partícula inteira, e que assim é formada por 3 outras pequenas partículas chamadas de quarks, 2 quarks up e 1 quark down. A carga de um próton é positiva, ele fica dentro do núcleo junto dos nêutrons. Já o nêutron não tem carga, e ele fica dentro do núcleo junto do próton, para dar uma estabilidade ao átomo, porque se todos os prótons estivessem juntos, sem nenhum nêutron, eles todos se repeliam, porque no eletromagnetismo, positivo com positivo se afasta. É só lembrar de um ímã. E por último, os elétrons. Esses que ficam girando em volta do átomo no lugar chamado eletrosfera. Bem sugestivo. A carga de um elétron é negativa e a sua massa é desprezível. De acordo com Born, existem 7 camadas eletrônicas. Entretanto, o elétron não está presente em todas as camadas. Isso porque a energia presente em cada elemento é constante. E essas tais camadas eletrônicas, o que são elas? Bem, na eletrosfera, os elétrons giram em torno do núcleo, ocupando o que chamamos de níveis de energia, ou camadas eletrônicas. Cada nível possui uma representação por uma letra maiúscula, o K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada eletrônica pode conter certo número máximo de elétrons, sendo na camada K o máximo de 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Mas os materiais feitos desses átomos encontrados na natureza nem sempre são encontrados da sua forma mais natural, por não serem estáveis. E para você determinar se um átomo é estável, você tem que ver a regra do octeto, que diz que um átomo tem que ter o mesmo número de elétrons na última camada, ou também chamada de camada de valência, 8 elétrons. A regra do octeto diz que, em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Gás nobres são os elementos que não reagem com outros elementos. Para que os átomos apresentem a camada de valência completa, é preciso realizar ligações químicas com o objetivo de doar, receber ou compartilhar elétrons. As ligações iônica, covalente e metálica, na qual eu posso dar uma explicada em um outro vídeo. E para terminar, vamos ver algumas relações que precisamos saber sobre os átomos, olhando num elemento da tabela periódica. O símbolo do elemento, que vai ficar no meio com a sua sigla, o número de massa, que é representado pela letra A, o número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de prótons presentes no átomo, o número de prótons, que é a letra P, o número de nêutrons, que é a letra N, e as relações como o número de massa, que é igual ao número de prótons mais nêutron, já que a massa do elétron é desprezível, e o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico, que é o número de prótons. O próton é igual ao número atômico. Os isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Os isótonos são átomos com o número de nêutrons iguais. Os isótopos, então, são diversificações de um mesmo elemento. Para não esquecer que isótonos, com o N, é o mesmo número de nêutrons, isótopos, mesmo número de prótons, e isóbaros, mesmo número de massa. E chegamos ao fim do resumo de átomos. Espero que eu tenha te ajudado. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, porque aqui sempre terá vídeos de ciência, dica e curiosidades para você nesse mundo tão desconhecido que é a ciência. Tchauzinho!